Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal. E chegamos! Quando desisti, quando te Bom dia, Michele. e ouço a tua voz. O povo vai chegando aí. Bom dia, Grazi. Vamos chegando, vamos chegando. A tela hoje tá bonita, tá recheada. A tela hoje tá mais bonita. Botei até batom, tá vendo? Vocês fazem bem pra mim, que aí eu passo batom. Está te ensinando que serás sempre eu e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que agora Fred Parente, Caio Moreira. Tá bom esse negócio, gente. Olha o que o Fred colocou pra gente ontem, olha só. serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, sem desistir. As rainhas da mídia digital. É PIB Campos, Juve 3 dominando a área aqui, ó. As mulheres aqui, ó, da PIB Campos. É nóis. Sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que o amor está me ensinando. Sabe, uma das coisas que, quando meu filho nasceu, no dia do nascimento do meu filho, o pastor Léo me ligou às 7 horas da manhã. Escuta essa ministração do meu sobrinho, Bruno Teófilo. Uma das coisas que o pastor Léo falou, ele falou: Bruno, a partir de hoje você vai começar a entender como funciona a paternidade de Deus para conosco. Porque a paternidade sua para com teu filho vai ser exatamente o reflexo do que Deus é para você. Impressionante que o Mateus, que é o meu filho, se durante o dia 50 vezes eu precisar trocar a fralda do Mateus, eu vou trocar a fralda do Mateus. Eu não vou deixar ele sujo. E é exatamente como Deus faz conosco. Ele sabe que por vezes nós vamos errar, mas aí ele vem com aquela graça. Nos pega, cuida de nós, nos limpa, nos dá uma nova oportunidade de fazer um novo começo, de escrever uma nova página. O problema é que às vezes nós confundimos a questão da paternidade. Você como pai, eu daqui a pouco, quando o Mateus começar a interagir comigo, por vezes eu vou dizer não para o Mateus. Mas isso não quer dizer que eu não ame meu filho. Pelo contrário,
Por vezes, nós, como pais, devemos dar uma resposta negativa aos nossos filhos. Mas isso não significa que nós não o amamos. E é exatamente assim que Deus faz conosco. Por vezes, a gente acha que Ele está em silêncio, não está ouvindo as nossas orações. Mas tem dias, tem vezes que o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, Ele vai dar uma resposta negativa para nós. Mas isso não quer dizer que Ele não te ama, querido. Na verdade, Ele está te poupando de alguma coisa que lá na frente você não sabe. Portanto, aprenda a descansar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Sabe? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O poder e a soberania continuam nas mãos dele. Entende? Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que Ele é sempre o Senhor Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares mudar. Thaís Alexim com a gente. Tatal, tô com saudade de você. Silene Viana, bom dia, bem-vinda. Nele se iniciam todas as coisas, e nele irão terminar todas as coisas. Amém. Serás sempre Deus. Cover, Bruno Teófilo. Meu sobrinho. Viu como é que Deus me privilegia, tá vendo? É, rapaz. Só tem gente boa. É mais um Teófilo. Bom dia, Sandra Souto. Bom dia, pessoal. Eu falo para ele que ele só tá fazendo esse barulho todo por causa do Mateuzinho. Aí eu falo para ele assim, só o Mateuzinho. O Bruno Teófilo vai estar com a gente na sexta-feira. Sexta-feira, nós vamos bater um papo aqui com o pastor Flávio Chaves, que também é um psicólogo. E ele também é psicólogo. E nós vamos conversar e vai ter um bate-papo com música. Também a música vai ficar por conta do Bruno Teófilo aqui com a gente. Ele vai estar ao vivo com a gente aqui. Mas hoje, eu estou com duas psicólogas lindas, lindas de viver, que eu tenho o privilégio de pedir emprestado para as mães e ser mãe delas também. Tá vendo? Só tenho filha bonita. Só tenho filha bonita. Não tem jeito. Que é a doutora Marina Guzzo e a doutora Carol Caetano. Ai, gente, que coisa bonita de falar. Eu sou muito babona. E eu vou tentar não babar tanto, né? Para que a gente possa falar do tema que a gente está trabalhando dentro desse livro aqui. Relacionamentos saudáveis. Como desenvolver bons relacionamentos e evitar os ruins. Fiquei pensando assim, meninas, eu conheço tanta gente boa, tanta gente capaz. Por que eu vou pegar esse livro e vou ficar lendo esse livro e não vou trazer essa turma
para bater esse papo gostoso, né? E aí eu lembrei que eu conheço muita gente boa. E aí ontem eu trouxe a Joana Rafael para falar do projeto Escolhas, porque a gente está abrindo o mês de missões estaduais, né? Com a campanha Sim Eu Creio. E aí eu trouxe a Joana para abrir isso aí, falando das escolhas, porque as escolhas vão influenciar nos relacionamentos que a gente desenvolve durante a vida. Eu falei, poxa vida, eu posso trazer mais gente para falar com a gente. Então, hoje vocês vão estar aqui, amanhã quem vai estar aqui é a Aldimeia, que também é pedagoga, é a diretora do Colégio Batista hoje, ela é educadora cristã, é mãe, amanhã ela vai estar falando também sobre relacionamentos saudáveis entre pais e filhos. Aí na sexta-feira o Flávio vai estar falando também sobre relacionamentos saudáveis. Segunda-feira, Jean Carlo vai falar sobre relacionamentos saudáveis. E na terça-feira, a Ana Elisa vai estar falando de relacionamentos saudáveis também. Só peguei um time de gente legal, de gente boa, para estar falando. A Marina, ela está atuando na área de pesquisa da Marina, é a psicologia hospitalar e clínica. E a Carol, ela trabalha psicologia social, né? Todas duas são membros da PIB Campus, a igreja de primeira, com a juventude de primeira. São liderança lá, líderes de PGM, são multiuso e são, assim, uma alegria para nós, porque a gente vê... Um esteio, meu marido aqui, um esteio poderoso. Essas duas lindas, elas têm atuado na igreja ativamente, mas são profissionais da área da saúde. E aí, meninas, eu queria dizer para vocês assim que vocês são muito bem-vindas. A nossa galera com certeza vai amar ouvir vocês. Temos aqui uma galera chegando de tudo quanto é lugar aí. Tô chique, né, menina? Eu tô chique demais. Sandra Souto. Bom dia aí pro pessoal que chegou. E eu queria que, de primeira, assim, Marina e Carol, Carol começa, Marina termina, a gente falar o que a gente entende por relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo para você, Carol? Fala para mim aí, o que você entende por relacionamento abusivo? Bom dia, pastora. Bom dia, Marina. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Às vezes está travando aqui, aí eu não sei se está travando a minha fala também. Se tiver alguma coisa, você fala. Então tá bom. Então, eu até ontem, quando você falou com a gente, eu até falei com a Marina, que eu fui pesquisar um pouco sobre isso, né? Porque esses temas que são do cotidiano, às vezes a gente não vai procurar muito o lado científico. E tem muitos artigos falando sobre isso também, sobre os relacionamentos abusivos. E aí, uma das coisas que a gente precisa entender é que esses relacionamentos abusivos são um tema muito atual. Não que eles nunca aconteciam antes, mas agora se fala mais sobre isso. E respondendo a sua pergunta, o que seria um relacionamento abusivo? Um relacionamento abusivo seria um relacionamento onde o poder está em jogo, está no centro da questão, né? Porque nós somos pessoas diferentes e temos características, nossa personalidade é diferente, nós temos situações diferentes, sejam financeiras ou situações da vida, pela questão da idade, por exemplo. O problema tornam algo que vai fazer com que a relação tenha uma diferença. Essa desigualdade vai ser uma coisa que vai fazer com que alguém domine sobre o outro. Então, isso vai desde questões financeiras, por exemplo, porque eu tenho mais dinheiro que você, eu me acho no direito de ter mais poder que você, e até mesmo por características. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, e alguém pode ser mais extrovertido, tá tudo bem sobre isso. O problema é quando alguém acha que por ser mais extrovertido isso pode ser abusivo para mim, pode fazer coisas com que me deixe mal, entendeu? Quando essas desigualdades viram uma força mesmo de poder para atingir algum objetivo, que no caso é fazer com que o outro se sinta culpado, se sinta mal. Bom dia a todos, pastora, Carol, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. E eu gostaria de dizer que a pastora Raquel sim baba muito na gente,
podem considerar que uma partezinha disso daí é exagero de mãe, mas é um prazer para a gente caminhar com ela e participar aqui. Bom, como a Carol falou, isso é um tema muito atual, e é um tema muito atual também de discussão em todas as áreas que estudam a sociedade e o desenvolvimento humano. E com a psicologia isso não é diferente, né? Eu atualmente estou concluindo a faculdade de psicologia, então muito do que a gente estuda na área da saúde também vem muito voltado a isso. Na área clínica, né? Chegam muitos pacientes na clínica com uma queixa de alguma situação voltada para o relacionamento, né? Então, assim, como a Carol falou, nós somos seres diversos, nós somos seres múltiplos. E na área humana, né, quando a gente estuda o ser humano, a gente costuma dizer que o homem é um ser biopsicossocial. Lógico que algumas áreas vão trazer também o ser humano como ser biopsicossociocultural ou biopsicossocioespiritual. Mas, para a gente simplificar, o que seria esse ser humano, esse ser biopsicossocial? Seriam as influências que atuam sobre ele. Então, a gente tem influências biológicas, psicológicas e sociais. Então, a gente vai ter pessoas que agem de formas diversas diante de algum determinado estímulo. Isso pode variar de acordo com os estímulos sociais que ele tem, de acordo com a própria biologia dele, de como que ele é. Isso varia de acordo com as suas características psicológicas. Então, quando a gente fala de relacionamentos abusivos, a gente não está falando de uma única situação, de um único tipo de comportamento. A gente está falando de múltiplos comportamentos que, dependendo da área, dependendo de onde ele se encontra, ele vai ser diferente. Então, no contexto que a gente vive, no país que a gente vive, isso vai ter um recorte. Em outros países, vão ter recortes diferentes. Então, quando a gente fala de relacionamentos abusivos, talvez uma característica que seja um pouco mais universal e abranja mais seria a questão de ser algo disfuncional dentro do relacionamento e isso causar conflitos. Então, se eu estou num relacionamento abusivo, e isso pode ser entre cônjuges, pode ser entre amigos, pode ser entre professores e alunos, pais e filhos, enfim, se eu estou dentro de um relacionamento abusivo, isso se configura por estar causando conflitos e ser disfuncional para a nossa relação. Isso me traz prejuízos. E podem ser prejuízos até físicos, mas também psicológicos. Isso pode se configurar de várias formas. Então, basicamente, a gente pode entender um pouco assim. O que faz a gente procurar, Carol, um relacionamento abusivo? A gente procura esse relacionamento? Eu acho que em alguns casos isso pode acontecer, mas eu acho que muitas vezes a gente se encontra em um relacionamento abusivo e a gente se encontra em um relacionamento abusivo por conta de questões nossas mesmo, muitas vezes, porque às vezes a gente não se conhece, às vezes a gente tem um problema com a nossa autoimagem, com aquilo que a gente pensa da gente mesmo, então a gente se acostuma e acha que é aquilo ali que a gente tem que ter, né? Então, eu acho que essa é uma das questões, assim, alguns comportamentos passam a ser naturalizados por alguma questão que eu já tenho. Então, se alguém me chama, me acha feia, fala que eu tô feia com determinada roupa, porque antes, talvez, eu já tinha... Outra questão também muitas vezes, porque a gente também já passou por um relacionamento assim, então a gente pratica isso também com outra pessoa. Então, às vezes, o relacionamento abusivo por conta da história mesmo, seja do abusador ou seja da pessoa que está sendo abusada, entendeu? Pelo contexto, pela formação mesmo, pela constituição da identidade daquela pessoa. Eu posso estar num relacionamento abusivo e gostar disso, Marina? Pastora, eu acredito que sim, porque a questão não é nem gostar, não é nem ter um prazer nisso, mas vai muito também de uma adaptação nossa. Então, eu posso estar num relacionamento abusivo e não querer sair dele, porque de alguma forma aquilo me gera algum benefício. Então, o gostar desse relacionamento abusivo não seria apenas gostar do que o abusador faz comigo, mas também gostar dos benefícios que isso me traz. Então, se eu estou numa relação, por exemplo, de amizade, e algum amigo se torna um relacionamento tóxico a mim, eu posso sair muito bem, eu posso tomar a decisão de sair desse relacionamento, mas talvez aquilo me traga algum benefício.
Talvez foi esse amigo que me indicou para o meu trabalho, esse amigo pode ser o meu chefe, ou então eu posso estar num relacionamento abusivo com um professor, e esse professor pode diminuir a minha nota caso eu saia desse relacionamento. Então, muitas vezes, o gostar está mais atrelado a um benefício, e não a um prazer, não a algo muito bom que a gente sente estando nesse relacionamento. Porque se ele se configura como abusivo, se ele se configura como tóxico, é porque algum mal ele me traz. Mas talvez eu não saia desse relacionamento, lógico que isso não é uma regra, mas dentro desse espectro que a gente está conversando, talvez eu não saio porque eu também tenho um benefício, né? Não há só malefícios nessa relação. O livro que a gente está trabalhando, meninas, eu mandei até um esboço desse capítulo que eu estava querendo conversar com vocês. E a gente que lida com juventude, quantos anos tem, Carol, que eu faço congresso junto com a Juve? Pastora, eu não sei eu me casar, então aí isso já tem um tempo. Você tem 5 anos de casada? 5 anos de casada, vai fazer agora em setembro, né? Eu lembro que o primeiro retiro que você participou foi no ano do casamento da Débora. Ah, tá, foi 2014. Foi um ano antes. Aí, veja só. E via de regra, a gente sempre encontra no retiro alguma pessoa que, numa hora que a gente vai falando uma coisa ou outra, chama a gente para conversar, e no ato da conversa a gente detecta situações dessa natureza, né? Porque quando a gente fala em abuso, as pessoas pensam logo em abuso sexual, e existem vários tipos de abuso. Não necessariamente a gente fala que está num relacionamento abusivo e está sofrendo abuso sexual. Existe relacionamento abusivo dentro da família, que não seja abuso sexual apenas, né? Tem o abuso moral, tem a questão do financeiro, da intelectualidade e coisas afins. E o autor do livro, ele diz que os relacionamentos, eles são confiáveis ou não confiáveis. Ele começa a mostrar que a gente precisa detectar os relacionamentos não confiáveis, detectar se a gente está se tornando pessoas não confiáveis também, por conta de toda essa estrutura que a gente vai construindo, nossa, psicológica, que a gente acaba se retraindo ou não se dando tanto num relacionamento, e as pessoas não podem contar com a gente, as pessoas não podem contar conosco também, vice-versa, porque a gente abandona ou é abandonado, e as decepções vão vindo e vão criando esse arranhar no caráter, né? Pessoas que são feridas acabam ferindo as pessoas. E aí ele vai dizer que os relacionamentos não confiáveis, que são os abusivos, né, que vão acabar encadeando relacionamentos abusivos, eles existem por conta de alguns fatores, que eu mandei a relação para vocês aí. E no meio da conversa aqui, gente, por favor, podem mandar os seus comentários, suas perguntas, seus questionamentos. É para isso, tá? E a gente vai tentar responder, não assim, dar solução para o problema, mas a ideia aqui, meninas, eu acho que é sempre trazer uma reflexão, né? Porque cada um vai aplicar isso dentro do seu modo de viver, da sua percepção, e a gente não está aqui com solução pronta para a vida de ninguém. Quem dera que a gente tivesse, né? A única solução pronta que a gente tem para a vida dos outros é Jesus. O resto, cada um tem que encaixar aí do jeito que precisa. Mas ele diz o seguinte, que os relacionamentos não confiáveis geralmente existem por conta de falhas de caráter da gente. Nós precisamos entender as nossas falhas de caráter. Uma das falhas de caráter é a incapacidade de discernir o caráter do outro. Porque às vezes o outro vai criando uma certa frequência em algumas atitudes e a gente vai relevando, e a gente vai deixando, e quando você vê, você não consegue sair mais. Ele diz também que o medo do abandono, a esperança defensiva, o desejo de se fundir com a outra pessoa, medo de confrontação, romantização, necessidade de ajudar, familiaridade. Você tem um exemplo em casa e você acaba buscando, mesmo que você não queira, o pai é opressor, a mãe é opressora, e você
procura amigos opressores, relacionamentos opressores. Papel de vítima é aquele discurso de que eu fui obrigado a fazer, eu fui obrigado a ir com ele em tal lugar, eu fui obrigado. Culpa, perfeccionismo e repetição e negação da dor. E aí eu queria pensar algumas coisas aqui dentro do anúncio que a gente fez, né? Que a gente... a chamada que a gente fez do vídeo. Porque aqui existem duas pessoas, que a Marina, foi a Marina que falou, abusador e abusado. Certo? Para existir um caso de relacionamento abusivo, existe o abusador e existe o abusado. Como eu estou sabendo, como eu vou começar a saber, já que um dos princípios é o discernimento do caráter, o meu e o da pessoa, que eu sou um abusador? Carol. Então, pastor, eu acho que uma das coisas que, enquanto você estava falando aí, eu queria só retomar, que nesse artigo que eu estava lendo, ele fala exatamente sobre a questão de que os relacionamentos abusivos comportam uma tipificação de violência, que pode aparecer na ordem física, na ordem psicológica. Então, a gente precisa estar atento, de fato, sobre isso. E também acho muito importante a gente não generalizar, porque, de fato, a gente está falando aqui em situações onde um abusado pode, sim, pensar e refletir e sair dessa situação, mas a gente sabe que tem muitas situações onde as pessoas não têm como sair disso, já vem de uma questão mesmo histórica, relacionamentos de muitos anos e que não é tão simples, né? Mas uma das coisas que eu acho que é interessante, assim, é que muitas vezes as pessoas não se dão conta nem que estão em relacionamento abusivo. E uma outra coisa é que muitas vezes essa relação entre abusado e abusador também tem uma troca no relacionamento, porque é um relacionamento que não é saudável. Então, ora, eu estou sendo abusada por alguém, né? Estou sendo culpabilizada, me sentindo mal, e outra hora eu estou fazendo isso também com alguém. Então, eu acho que, tipo assim, a gente precisa refletir sobre esses comportamentos antes de tudo. O que é um relacionamento saudável? Será que eu tenho estado em um relacionamento saudável? Será que eu tenho praticado esse relacionamento saudável? Então, é analisar o que seria um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável é onde não há essa culpabilização constante. E eu acho que tanto eu quanto a Marina, a gente conversa muito e a gente pode falar sobre isso. Assim, diversos relacionamentos onde a gente passou, sejam relacionamentos afetivos, namoro e tal, ou relacionamento mesmo de amizade, onde a gente tinha constantemente essa culpabilização, esse medo mesmo, porque eu estou fazendo alguma coisa errada, sempre eu que estou errado sobre alguma coisa. Nós erramos, nós somos pessoas que erramos, mas o tempo todo nós estamos errados? Será que o tempo todo eu sou culpada de alguma coisa que está acontecendo? O tempo todo isso é retomado? Então, a gente precisa estar refletindo sobre isso, assim, analisar o que seria um relacionamento saudável, e aí sim você tem como se ver se você é um abusador ou se você está sendo abusado mesmo. A pastora Silvia Nogueira, minha amiga linda, maravilhosa, está aí com a gente. Coloquei o comentário dela aí. Ela falou assim: eu sempre considerei para mim mesma que o abusador ou o outro dá sinais de quem é. Nós é que não levamos a sério certos sinais. Eu posso até estar sendo maldosa, mas eu queria que a gente falasse desses sinais para essa turma, para poder ajudar essa turma a discernir. Marina, me diz aí. Sinais... Pastora... do abuso, sinais do abusador e do abusado. Vamos botar o dedo na ferida, porque a gente às vezes fica muito subjetivo para as pessoas lerem na entrelinha. E eu tomo uma linha aqui no meu bate-papo de manhã de tocar o dedo na ferida mesmo, como vocês sabem que eu sou no retiro. Meu negócio é chapa quente, é pegar e botar no peito mesmo para a pessoa acordar, né? A Silvia já está aqui adorando aqui o bate-papo, as meninas são lindas, maravilhosas, né, Silvia? Mas ela tocou num assunto legal. Ela sempre considerou para ela mesma que o abusador ou o outro dá sinais de quem é. Nós é que não vamos dar a sério. Quer dizer, a gente vê e não leva a sério. A gente está fingindo que não está vendo. Então, vamos abrir esse pacote? Marina, fala aí para mim. Eu acho de extrema importância isso que a Carol falou, porque
a gente precisa realmente entender quem nós somos no espaço do relacionamento. Qual é o lugar que nós assumimos dentro de um relacionamento. Então, eu sou amiga da Carol, mas a nossa amizade não começou do dia para a noite. Nós não surgimos do dia para a noite como amigas. O relacionamento ele é construído. E ao longo da construção de um relacionamento, a gente reconhece quem a gente é naquele espaço, o que a gente faz naquele relacionamento, o que a gente faz que não é saudável para o outro. Porque, às vezes, eu posso ter uma relação com uma pastora, por exemplo, de amizade, que pode ser super saudável. E pode ser que as mesmas atitudes que eu tenho com ela, ao ter com outra pessoa, isso pode não ser legal para outra pessoa. Porque, como eu falei, cada um interpreta de uma forma as situações, cada um é um ser que tem a sua subjetividade, que tem os seus estímulos, que cresceu tendo uma visão de mundo diferente da minha. Então, esses sinais realmente nem sempre são tão claros, nem sempre são sinais realmente que a gente enxerga. Normalmente, quando a gente se depara e realmente toma consciência de um relacionamento abusivo, é porque esses tais sinais já estão muito avançados. Então, se eu estou num relacionamento que, no momento, eu começo a achar abusivo, é porque eu parei, refleti, olhei para tudo que já estava acontecendo há um bom tempo, falei assim, bom, todos esses sinais, entre aspas, são sinais de um relacionamento abusivo. Então, às vezes, isso não é tão claro, às vezes não dá para a gente identificar com tanta facilidade, porque a gente está num relacionamento que envolve afeto, que envolve realmente dependência, às vezes uma dependência financeira também, mas, em primeiro lugar, uma dependência afetiva, emocional. Todos nós nos relacionamos com outras pessoas tendo uma dependência emotiva. Então, vou dar um exemplo bobo aqui. Se eu soube que a Carol, que é minha amiga, falou mal de mim, isso me machuca não apenas porque ela falou mal, mas porque a gente tem uma relação afetiva e essa relação afetiva é quebrada, essa confiança é quebrada. Então, a gente começa a ver que envolve vários aspectos da nossa vida. Então, se a gente vai para um relacionamento entre marido e mulher, entre irmãos, esses sinais vão ser diferentes. Às vezes, um relacionamento abusivo vai ser uma pessoa, vai ser um homem que trabalha, que ele mantém financeiramente a casa, e ele começa a ter uma cobrança em cima da esposa de que ela faça algumas atividades que ele não quer fazer. Então, vamos dar um exemplo bobo aqui, mas que pode ser muito prático. Isso não significa que, se isso acontece com você, teoricamente, está no relacionamento abusivo. Cuidado. Mas isso assim, dentro de um relacionamento, isso pode configurar. Se um homem trabalha, por exemplo, e a sua esposa é dona de casa. A gente sabe, todos nós que temos uma casa, cuidamos de uma casa, sabemos que o trabalho de casa também é um trabalho. Sim. Então, se esse homem começa a cobrar da esposa que o trabalho nunca tá bom, que ela é sempre culpada, que se os filhos estiverem mal vestidos, a culpa é dela, e ela sempre é culpada de tudo que acontece, talvez isso pode ser um sinal. Volto a afirmar que isso não é universal, não é porque isso acontece em algum lar que isso já configura um relacionamento abusivo. Mas isso, dentro de um recorte, pode sim, junto com outros vários sinais. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, a gente realmente não percebe os sinais porque eles não são sinais pra gente. E quando a gente vai perceber é porque aquilo já tá muito prejudicial na nossa vida. Aquilo já tá nos ferindo, e isso pode ferir moralmente, psicologicamente, fisicamente. Isso já tá sendo disfuncional pra gente. E, às vezes, porque a gente já estava acostumada a viver num relacionamento assim, por já ter tido outras experiências, ou também, como a Carol falou, porque a gente não tem um autoconhecimento sobre a gente mesmo, né? A gente não tem uma autodefesa, às vezes a gente acaba se submetendo a isso. Se eu sou uma pessoa que tô sempre me achando feia, eu tô sempre insatisfeita com o meu corpo, eu tô sempre insatisfeita com o meu cabelo, com o meu estilo de vida, e alguém fala pra mim que eu sou feia, isso pra mim vai ser uma verdade. Eu não vou bater de frente e falar assim, olha, eu não me acho assim. Então, assim, para uma pessoa que se conhece, que se dá bem consigo mesma, ela pode falar, olha, não concordo com isso, não quero que você faça isso no nosso relacionamento, não quero que isso seja uma realidade, mas é justamente por isso, porque uma visão que a gente tem da gente mesmo também influencia nos nossos relacionamentos. Então, o quão saudável eu estou comigo mesma, com a minha saúde, com o meu emocional, vai dizer muito também do como eu vou receber os estímulos que vêm do outro. Carol, e aí? Então, pastora, ontem quando você falou sobre esse tema, eu até me lembrei que... Tem um som voltando. Vê aí para mim quem é.
Oi, melhorou. Ano passado, a Amanda, lá da nossa igreja, né, a Amanda Veiga, ela compartilhou uma cartilha sobre o namoro legal, que é uma cartilha do Ministério Público de São Paulo. E aí fala um pouco sobre essas atitudes, como a gente pode reconhecer. Fala nos comentários também essa cartilha, mas uma das coisas que fala é sobre a questão de você prestar atenção nas atitudes mais do que nas palavras. Porque as palavras, às vezes, são eu te amo, eu me importo com você, eu faço isso porque eu me importo com você, mas as atitudes são não deixar você sair com seus amigos, não querer que você se relacione com outras pessoas, não querer que você use determinados tipos de roupa. Então, se você vai pelas palavras, você pode se sentir amada, mas quando você vê as atitudes, você vê que aquilo dali é um relacionamento que não é positivo para você, que está tentando te apagar quem você é. A segunda coisa que fala é para prestar atenção no seu espaço, porque o seu espaço é só seu. Eu sou casada e Caio é o meu marido, mas nós mesmos morando na mesma casa, habitando no mesmo espaço, eu tenho que respeitar o espaço dele, ele tem que respeitar o meu espaço. E esse espaço não é só físico, né? Mas às vezes é o seu momento, é o momento que você tem, é o momento que você precisa ter, e alguém o tempo todo quer estar com você porque eu te amo, porque eu preciso. Isso também é uma coisa que não é saudável, porque todos nós precisamos do nosso momento, seja um momento, por exemplo, eu lembro que a Marina estava falando na roda esses dias, o momento dela tomar um banho, porque o banho dela é um momento que é muito bom para ela, então, às vezes, nem isso a gente tem o respeito das pessoas. Uma outra coisa fala sobre a questão que muitas vezes o abusador ele tem um código, porque uma boa namorada é uma namorada que faz isso, que atende o que eu peço para ela. Uma boa amiga é aquela que não tem outras amigas, que não fala com outras pessoas. E aí, uma das coisas que a gente precisa entender e ficar atento não existe um código de uma boa namorada e uma boa amiga. Isso é construído. Isso é construído na relação. Então, esteja atento também se tem alguém o tempo todo pedindo para que você seja algo que supostamente é ideal, porque isso não existe. Uma outra coisa fala sobre a questão da chave da sua vida, porque a sua vida é sua. E é o que eu estava falando, assim, mesmo no relacionamento onde a gente tem pai, mãe, onde a gente é casado, essa decisão sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente faz. Então, alguém que está o tempo todo querendo manipular a sua vida, dizer que você tem que fazer por aqui, e isso vai muito sobre o que você estava falando mesmo, sobre a questão dos pais também. Muitas vezes os pais não respeitam aquilo que os filhos querem. Eu acho que a orientação cabe, e a gente precisa realmente entender isso, que enquanto a gente é jovem, a gente é adolescente, muitas vezes a gente acha que o que a gente quer para a nossa vida é o melhor, e às vezes o nosso pai, a nossa mãe tem uma orientação. Mas quando isso passa simplesmente de uma orientação e passa a ser algo como uma decisão, você não vai fazer isso porque eu não quero que você faça, você vai fazer aquele curso, aquela faculdade, porque é aquilo dali que eu quero que você faça. Isso também não é um relacionamento saudável. Então, são algumas características que eu acho que precisa estar atento, são alguns comportamentos que a gente precisa estar atento aí. A Linda está aqui falando. A Linda é lá de São João de Meriti, ela é da igreja que eu era, lá em São João de Meriti, missionária vida. Um homem, quando pede a mulher para trocar a roupa porque está chamando muita atenção, ou tirar o batom porque está muito chamativo, é abuso? Eu, Carol? Tanto faz. Fala você, Marina. Pastora, eu vou dar um exemplo assim, pessoal. Eu namoro o Guilherme. Se a gente vai sair, eu concordo. Se a gente vai sair e o Guilherme chega para me buscar e fala assim: você não vai com essa roupa porque eu não quero, o Guilherme está invadindo o espaço que a Carol falou, que é o meu espaço também querer decidir o que eu quero vestir. Mas se ele chega e fala assim: nossa, eu gosto tanto de tal blusa quando você usa. Às vezes ele tá querendo só que eu use uma blusa que a gente estava usando no dia que a gente começou a namorar. Isso é possível? É possível. É possível. E às vezes eu faço isso. Às vezes eu uso uma roupa que eu sei que ele gosta porque ele lembra do dia que a gente estava em tal lugar. Que é algo afetivo. Mas não é uma ordem. Eu sei que é algo que faz e que vai ser legal pra gente. A gente vai sair, vai no mesmo lugar onde a gente foi da outra vez.
Isso é algo construído no relacionamento, mas não é uma invasão do meu espaço. Então, assim, se o cara, no caso aí, chega para mim e fala assim, olha, não quero que você use essa roupa, você não vai usar esse batom, então peraí. Ele está invadindo um espaço de algo que sempre foi construído por mim. Eu sempre usei tal batom e agora eu não posso usar porque ele não quer. A gente precisa repensar isso, porque ele está invadindo espaço. Vamos mudar agora o foco, porque senão a gente vai falar só do cara com a menina, mas isso também acontece da menina com o cara. Perfeito? Exatamente. Tem umas meninas que dizem que o cara não pode ir em tal canto, não pode ir em tal canto, não pode falar com não sei quem, não pode mais jogar bola, não pode mais não sei o quê. Aí os amigos falam assim, vamos sair para comer uma pizza, tem que ver, porque fulana não quer que eu fale com você, não quer que eu dê bom dia, mandou te bloquear. Isso também, porque no caso, no seu caso específico, Marina, o Guilherme ele até pode dizer assim, eu gosto tanto daquela blusa, mas naquele dia também você queria usar aquela blusa. Então, o saber ouvir um não e até a capacidade de falar um não também constrói um relacionamento saudável, porque aí a gente coloca os nossos limites. A Gabriela, a Gabi, linda, maravilhosa, a gente só tem gente linda aqui. Ela coloca assim, olha, quando a gente não sabe quem somos, aceitamos qualquer coisa achando que é aquilo que merecemos. Porque aquilo foi tudo que conseguimos. É de extrema importância a autovalorização para sairmos ou nem mesmo entrarmos num relacionamento assim. Mas eu acho que vai muito da gente saber quem a gente é e dos limites que a gente pode pôr, que também não atravesse o limite do outro, para que a gente construa esse relacionamento saudável, né? Porque existem pessoas que não sabem dizer não de jeito nenhum, e aí se junta com aquele que não sabe ouvir não, então é um prato feito. Mas isso não quer dizer que aquele que não sabe ouvir não está satisfeito, porque está sempre ouvindo sim, e aquele que não sabe dizer não está satisfeito porque está dizendo sim o tempo todo. Às vezes é um negócio assim que precisa de um salzinho a mais e não tem por causa dessa palavrinha que não sabe ser usada. A Suelen, que disse que vocês são muito lindas, e a Silvia falou que a pastora Valéria está aqui também. Valéria também é ótima nesse tema. Acho que a gente vai ter que fazer outra roda de conversa aqui, hein? A Suelen falou o seguinte, quando eu percebo esses sinais e não quero enxergar, isso tem a ver com a forma que eu me vejo? Acabamos de falar isso aqui, né? Se eu tenho dúvida sobre o que eu mereço, tem a ver sobre o que eu tenho dúvida do que eu mereço, baixa autoestima, essas coisas estão relacionadas? Estão, né, Carol? Com certeza, pastor. E eu acho que uma das coisas que eu acho que Marina vai concordar comigo é que a gente também, dentro das possibilidades, a gente deve procurar o tratamento, né? E tanto eu quanto Marina fazemos ou já fizemos terapia. E quanto que é importante isso? Porque a gente reconhece exatamente esses detalhes. Porque às vezes pensa assim, mas vocês são da psicologia, vocês já devem entender sobre tudo. E não é assim. Muitas vezes é quando a gente está de cara com um profissional e quando a gente começa a falar, apontando algumas coisas, você vai percebendo o porquê que muitas vezes você esteve nesse relacionamento, por que muitas vezes essas atitudes são as suas atitudes, por que muitas vezes você aceita alguma coisa, não aceita outra. Então, a partir dessa visão que a gente tem, porque a terapia é o momento de você se autoconhecer, né? Então, a partir desse momento da terapia, onde você está ali, você pode perceber sobre você, sobre aquilo que é importante para você, você começa, de fato, a entender sobre isso, as suas inseguranças, como essas coisas, de fato, estão relacionadas. E eu acho que um dos problemas é quando o outro se aproveita disso, porque eu tenho, por exemplo, eu falo isso com as meninas da nossa igreja, no Clube da Luzinha, inclusive esse já foi um tema nosso lá sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas inseguranças sobre mim. Isso faz parte de mim. Eu sou assim, desde que eu sou criança, eu tenho dificuldades, às vezes, de achar as coisas que eu faço boas, do outro é sempre melhor. O problema é quando alguém que está se relacionando comigo se aproveita dessa situação para que eu estou num casamento que é saudável e o Caio, na verdade, ele me ajuda a não estar nesse lugar, ao invés de me afundar nesse lugar. Então, é importante isso.
A questão da autoestima, do autoconhecimento, vem muito sobre isso. Você, às vezes, não vai conseguir mudar as coisas que tem sobre você e sobre aquilo que você pensa, mas você vai reconhecer sobre isso e reconhecer que outra pessoa não deve utilizar aquilo ali para o seu mal. Carol, a Michele falou aqui que a maior dificuldade é o parceiro não perceber isso como abuso. Às vezes interpreta até como uma forma de amar. A questão da roupa, né? Não faça isso, não faça aquilo, né? E os abusos aparecem de outras formas. Sim, sim. Agora, eu penso assim, não é o que fala, é como fala. Exatamente. Você pode sugerir, né? Você pode sugerir, você pode deixar o outro se expressar, você pode deixar o outro colocar também o seu posicionamento. Essa imposição é complicada. E tem gente que não usa nem de autoritarismo. Tem gente que usa o papel de vítima como forma de abuso. Isso é importante saber também. Porque às vezes a gente acha que o abuso está só dentro da pessoa autoritária. Mas o papel de vítima também é uma forma de abuso. Sem dúvida. Certo? Marina, fala aí para mim sobre isso. E isso é muito perigoso, pastora, porque é uma linha muito tênue, né? Porque a pessoa, ela pode falar assim, poxa, mas eu faço tudo por você, eu te trato com tanto carinho, e você não faz nada por mim. Isso é uma relação complicada, porque isso entra naquilo que nós falamos de culpabilização. E isso que a Carol falou agora é muito importante, porque muitas vezes o parceiro, ele pode assumir um lugar de te ajudar a não assumir um lugar de vítima ou de abusador ou de abusado, porque é uma relação saudável, ou então, se ele não te ajuda nisso, isso pode ser uma relação complicada, né? A Carol falou aí que às vezes as pessoas podem achar que, não, vocês são da área da psicologia, vocês não passam por isso. Isso é uma grande mentira, porque a gente é ser humano, então a gente passa pelas mesmas coisas que todo mundo, a gente também está suscetível, e às vezes isso é necessário ter ajuda também. Às vezes a ajuda de um profissional, e a gente não está aqui fazendo um merchan ou puxando sardinha para o nosso lado, porque a gente também faz psicoterapia, a gente também busca ajuda, porque às vezes a gente precisa realmente de uma ajuda para sair desse lugar, às vezes realmente não é fácil sair desse lugar, às vezes não é fácil reconhecer esse lugar. Como a Carol falou, nós já tivemos experiências com isso, né? E como a gente já conversou sobre isso com as meninas da igreja também, às vezes a gente conta de experiências que a gente passou de ter estado num relacionamento abusivo também. E como que isso foi prejudicial, como que isso foi complicado de se lidar. Eu, quando estive em um determinado relacionamento abusivo, eu só percebi que era um relacionamento abusivo mesmo na terapia, repensando várias situações e me colocando num lugar de, peraí, isso está acontecendo, eu não sou culpada por tudo, por que eu estou me sentindo assim, por que eu fico nessa autovigilância o tempo todo, porque quem está no relacionamento abusivo também sente isso, você fica vigilante com todos os estímulos, a pessoa chega em casa e você já está no estado de vigilância, você já está atento. Então, assim, existem muitas coisas que a gente precisa ficar atento mesmo, não é simples, não é fácil, nem sempre a gente vai estar confortável com a situação, mas nem sempre a gente vai reconhecer que esse desconforto é fruto de um relacionamento abusivo, de algo que está ruim, mas às vezes a gente também precisa tomar cuidado para que isso não seja retroalimentado. Eu sofro abuso, então eu vou fazer um abuso com a pessoa também, né? Então, se eu estou numa relação de amizade que está sendo abusiva, a pessoa está me cobrando muito, eu não posso ter outras amizades, eu não posso sair com outras pessoas, eu não posso postar foto com outras pessoas, então eu faço isso com ela também. É como se eu quisesse colocar ela no lugar de sentir o que eu estou sentindo. Então, isso é uma linha muito tênue, porque eu posso ver que o outro está se fazendo de vítima e eu me faço de vítima também. O outro está me fazendo sofrer, eu faço o outro sofrer também. E a gente entra numa retroalimentação que não é saudável, não vai resolver a situação, a gente não vai sair daquele lugar e, pelo contrário, a gente vai aumentar o sofrimento, porque vai ser um sofrimento que eu sofro e um sofrimento que eu também projeto no outro. Tem uma parte desse capítulo que eu queria ler rapidamente com vocês, que eu achei assim, muito interessante, que fala de uma esperança defensiva. Por que eu me enfio, que eu acabo me vendo sempre num relacionamento abusivo ou num relacionamento não confiável? Fala que a esperança defensiva é a esperança que nos protege da dor e da tristeza.
Às vezes, o simples fato de esperar que uma pessoa mude nos poupa da dor que precisamos enfrentar. O ser humano é extremamente otimista quando se trata de relacionamentos destrutivos. Por algum motivo, achamos que uma pessoa destrutiva, irresponsável, descontrolada, agressiva ou desonesta pode mudar simplesmente se nós a amarmos o bastante ou de maneira certa. Achamos que, se apontarmos os seus erros, lamentarmos ou ficarmos bravos, ela mudará. Em resumo, temos esperança, mas é uma esperança que traz decepção. Nessa situação, usamos a esperança para não ter de enfrentar a verdade sobre alguém que amamos. Não queremos sentir a tristeza de perceber que ela provavelmente não mudará. Não queremos aceitar a realidade a respeito de quem ela é, então esperamos. Enfrentar a tristeza não é fácil, pois ela coloca a responsabilidade da mudança sobre nós, em vez de esperarmos que a pessoa não confiável mude. Temos de aprender a não esperar, temos de fazer novos amigos, temos de adaptar a um casamento não satisfatório, temos de juntar coragem para impor limites e fazermos muitas outras escolhas difíceis que podem mudar nossos relacionamentos. A esperança é até mais fácil no começo. No fim, ela é mais difícil. Não encarar a realidade é não sair do lugar e repetir tudo no futuro. A esperança defensiva é um dos principais motivos de permitirmos que a destruição continue em nossa vida. Não tem como eu ler isso aqui e não lembrar de violência doméstica. E não tem como eu não ler isso aqui e não lembrar de violência doméstica no âmbito marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. Alguns pais também estão sofrendo com relacionamentos abusivos por conta de um monte de situações anteriores, onde você vai tentando suplantar um erro após o outro do filho e amando excessivamente para ver se o filho mude, e isso tem transformado os filhos em monstros, né? Mas num primeiro momento, e a gente está falando muito aí da violência contra a mulher, estamos já em campanha, né? Sobre a violência contra a mulher, eu queria, Carol, que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a esperança defensiva dentro do nosso contexto cristão, porque nós não queremos de jeito nenhum aqui falar, e a gente falou sobre isso na nossa home conference com a juventude, de amar ao próximo, né? Como que a igreja se portaria num caso de saber que está acontecendo violência doméstica, enfim. Eu queria trazer um pouco à tona esse assunto aqui. Eu acho que cabe muito dentro dessa esperança defensiva. Até onde é o amor e até onde eu estou me anulando de resolver um problema e estou me incorrendo o risco de acabar morta lá na frente. Eu acho que todo esse espaço aqui precisa ter também uma utilidade pública, né? E como nós todas somos mulheres cristãs e a gente não está alheia ao que a sociedade está vivendo, a gente pode, então, contribuir hoje para que meninas, mulheres que estão vivendo uma situação assim possam ser despertadas, possam ser orientadas, ajudadas, né, de alguma forma auxiliadas. Então, Carol, comenta um pouquinho sobre isso. Pastor, eu estou até vendo o comentário da Gabi aqui, que ela falou que ela só percebeu que viveu um relacionamento abusivo, né, depois de muitos anos. E já que ela falou sobre isso, eu acho que eu posso falar também que no Clube da Luluzinha, quando a gente abordou sobre isso, foi assustador ver a quantidade de meninas que perceberam que já viveram um relacionamento abusivo. E isso me assusta, porque, em geral, o nosso Clube da Luluzinha tem meninas solteiras e eu fico me perguntando o que seria desses relacionamentos depois, né? Se eles se mantivessem. E eu acho que esse é um problema muito sério e muito difícil de se abordar. Porque eu estou fazendo minha pesquisa, né, sobre gênero para cristãos. E vira e mexe, enquanto eu estou aqui escrevendo, eu chamo o Caio para ver comigo alguns resultados, porque me assusta a maneira como as pessoas representam algumas coisas
às vezes, não é que justificam, mas vão nos ajudar a entender por que elas praticam. E eu tenho muito medo, e eu falo isso às vezes com Marina, assim, eu falei, Marina, já pensou se a gente, de fato, tivesse como saber exatamente sobre todas as mulheres da nossa igreja? Eu acho que a gente tem que falar, a gente está falando sobre mulher porque, historicamente, existe essa desigualdade entre homens e mulheres na sociedade, e isso vai repercutir na igreja, não tem como a gente achar que não vai. Então, a gente precisa, de fato, entender isso, mas sim, concordando que existe também o outro lado. Mas a questão do que você perguntou, né, até que ponto, eu acho que uma das coisas que é primordial, assim, a gente entender em qualquer fase da nossa vida, em qualquer fase do relacionamento, é sobre a questão da paz. Porque se você tem paz sobre aquilo, se você tem paz, eu vi que alguém até comentou assim, às vezes é uma forma de cuidado, mas é muito difícil, é a forma que fala. Porque, de fato, isso de fato acontece. Caio pode falar sobre mim, assim como eu falo com ele também. Às vezes eu considero que determinada roupa ficaria bom nele. E ele tem o direito de acatar aquilo que eu falei, de acatar a sugestão que eu fiz e também não acatar, porque ele sabe dos gostos dele. Então, da mesma forma, assim também comigo, mas aquilo tem que te dar paz. Se alguém falou, determinada roupa ficaria melhor, aquilo te deu paz, beleza. Mas se não te dá paz, não tá legal. E eu acho que a violência doméstica passa por isso, porque eu não consigo imaginar que a gente fique em paz sabendo que a gente está sendo violentada, seja fisicamente, psicologicamente. Quanto que a gente tem visto as pessoas comentando que nesse período da quarentena aumentou falado sobre isso, sobre a questão da gente se preocupar, da gente falar sobre isso, porque como as pessoas estão em casa, isso pode estar acontecendo com mais frequência mesmo, sabe? É uma coisa que a Marina falou, às vezes uma culpabilização, porque isso aqui não está sendo feito, você não fez, você não lavou a louça, você não arrumou a casa, para ambos os lados, né? Porque a gente tem que falar também que existe também isso por parte da mulher. Então, eu acho que o que eu diria, assim, fora até mesmo de uma questão técnica e profissional, é sobre a questão da paz. Se você é uma mulher cristã e sente paz sobre como o parceiro posiciona, sugere alguma coisa, fala alguma coisa, então eu imagino que está bem. Mas a partir do momento que você não sente paz sobre aquilo, a partir do momento que aquilo não te faz bem, que aquilo não te faz sentir realmente uma paz de Deus mesmo, algo é um indício de que algo pode estar errado. Vou colocar pimenta. Mas antes eu vou ler aqui, vou colocar pimenta. Nisso que você falou aí. A Valéria, a pastora Valéria, ela tem um livro fenomenal falando sobre autoconhecimento. Valéria, põe o nome do teu livro aí. E ela botou, dentro do que ela escreveu, já parou para pensar que podemos ser nosso maior abusador quando não vamos em busca de conhecimento? E aí ela completa, o conhecimento liberta, né? O conhecimento é libertador. Vamos falar, vamos ouvir, vamos falar, vamos ouvir, mas também vamos buscar conhecer a partir da nossa própria história. Mas eu quero botar a pimenta nisso aí. Porque quando a gente fala sobre paz, Carol, tem gente que está super em paz, vivendo com abuso. Ele é assim mesmo. É a tal da falsa esperança, que um dia muda. Não, ele não foi grosso, não. É o jeito dele, é porque ele é assim mesmo. Não, ela não foi grossa, não. É porque ela é desestruturada mesmo. Ela me empurrou, mas na frente de todo mundo ela jogou um copo de água no meu rosto. Mas ela é maluca, e enfim, e vai deixando passar essa situação. Né? Então, essa paz, a gente precisa muito ver o que é isso, para a gente não entrar nessa falsa esperança. O que é realmente estar em paz e o que realmente é uma falsa esperança, você não está conseguindo ver a coisa acontecer. Né? É um filho que fica extorquindo pai e mãe para poder satisfazer os desejos, e o pai e a mãe falam assim, mas se eu não der, quem vai dar? Mas isso não quer dizer que isso está confortável. Certo? E aí o que a Valéria falou tem tudo a ver. O nome do livro é esse aqui, ó, gente.
430 dias em busca do amor. É a partir de uma experiência pessoal da Valéria. Tá? Ela tá falando aí da história dela. É ela falando, né? Solange quis ser um pouco mais simplista. Resumindo, conversando abertamente se resolve. Marina, é fácil fazer isso? Pelo contrário, é muito difícil, pastor. E enquanto a gente está conversando aqui, eu me lembrei até do que nós conversamos domingo na nossa roda de conversa, também com o pastor Rogério e com Elias, né? E o pastor Rogério falou algo que foi extremamente importante. Quando nós perguntamos sobre a violência doméstica, como que a igreja lida com isso, se a igreja denuncia ou não denuncia, qual é o posicionamento, o pastor Rogério foi claro e objetivo. O que é crime tem que ser tratado como crime. Então, bater numa mulher, ofender uma mulher, e também a mulher quando faz isso com o homem, né? Porque a gente sabe que isso acontece. A violência, ela é crime, ela tem que ser tratada na esfera criminal, né? Foram essas as palavras, mais ou menos, do pastor Rogério. E a gente precisa entender que se é crime, isso precisa ser tratado como um crime, como uma violência. Não adianta a gente colocar panos quentes na história, né? Como se diz. É lógico que o diálogo é fundamental. O diálogo, na verdade, ele é a base. Porque se eu não comunico ao outro como eu me sinto bem ou mal, o outro não tem como adivinhar. Então, eu não tenho como esperar que Carol adivinhe como eu estou me sentindo hoje se eu não verbalizar isso para ela. Não adianta nada a Carol me mandar um ótimo bom dia e eu falar assim, nossa, a Carol tá me mandando um bom dia super feliz, mas eu tô super triste. Mas peraí, ela não tem bola de cristal, ela não tem como adivinhar, eu tenho que comunicar isso a ela e falar assim, oi, Carol, eu não tô bem. E isso ser um diálogo. Só que quando isso já está enraizado, isso se torna muito difícil. Não adianta, às vezes, eu só falar assim, Carol, não tô bem, porque se isso já foi enraizado de tempos, isso já vai ser algo muito mais complexo de ser resolvido. E talvez nesse mínimo diálogo a gente não vai conseguir solucionar. Então, assim, a conversa, o diálogo é fundamental? Com certeza. É a base. Mas muitas vezes ele não vai ser o suficiente para a gente encerrar relacionamentos de violência doméstica, por exemplo. Então, por isso que eu me lembrei muito disso que o pastor Rogério falou, né? É lógico que se couber um aconselhamento pastoral, tem que ter. Se couber um aconselhamento com a liderança, deve ter. Mas se a gente estiver falando de uma violência, a gente está falando de um crime. A gente está falando de um crime contra o outro. Independente se esse outra mulher, se esse outra criança, porque a gente sabe que a violência doméstica também envolve a criança. Então, se a violência com o outro, isso é um crime. E isso precisa ser tratado como um crime. Então, a gente precisa saber que existem níveis, né? Existe um nível, às vezes, que é mais fácil de ser resolvido com um diálogo, com uma conversa, mas se essa conversa não está solucionando, tratar isso como um crime. A gente precisa tratar isso em outra esfera. Então, assim, é fundamental a gente conversar sobre isso, e eu acho que a importância da gente falar sobre isso está justamente nessa conscientização. Porque, às vezes, uma pessoa que está ouvindo a gente vai falar assim, poxa, eu não tinha pensado nisso dessa forma. Então, a importância da gente falar sobre esse assunto, e eu vi até o comentário que a Gabi falou que na época que ela passou por isso, não se falava tanto disso, e é por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto, para que a gente conscientize o outro, para que o outro perceba, poxa, eu estou passando por um relacionamento abusivo, talvez isso não esteja legal. Então, eu acho que a conscientização, o autoconhecimento, você ouvir outras experiências, isso é fundamental. Então, se o diálogo não está sendo suficiente, vamos tentar outras esferas. Mas se está tendo violência, isso é um crime e a igreja realmente não pode ser omissa, né? Nós falamos sobre isso domingo. Maior escândalo não é você levar o caso às autoridades para que as leis sejam cumpridas. O maior escândalo para a igreja vai ser agasalhar esse tipo de coisa dentro dela. Pastora, eu queria só comentar uma coisa que eu não sei se Marina se lembra disso, mas ano passado nós estivemos em uma determinada igreja, até de outra denominação, né? E a gente foi falar sobre depressão, mas ao final, uma das líderes de lá chegou para a gente para comentar algumas coisas, e uma das coisas foi que muitas mulheres na igreja dela sofrem violência doméstica, e que ela já tinha se colocado à disposição, eu vou com você, nós vamos à delegacia, nós vamos resolver essa situação, e as mulheres muitas vezes não querem.
Então, eu acho que isso é uma questão também, assim, por isso que é muito importante, a Amanda até colocou aqui no comentário, muito importante falar sobre isso, porque ao reconhecer que isso não é natural, tem forças para enfrentar, porque o que eu percebo é que muitas vezes a igreja até se posiciona sobre isso, como a Marina falou, mas as próprias pessoas que são abusadas, elas não têm força sobre isso. Esse medo da exposição, essa naturalização dos comportamentos, sempre foi assim, sempre vai ser assim, então é assim que eu tenho que viver mesmo, essa culpa mesmo. Então, assim, o medo de romper os vínculos. Então, é importante falar sobre isso e a gente pontuar mesmo que isso não é normal, isso não é o que Deus deseja para nós, enquanto pessoas, que nós estejamos em relacionamentos que não nos fazem bem, porque isso dá força para que essas pessoas possam se posicionar e para que a igreja também faça a sua parte, porque eu acho que isso é uma via de mão dupla, tem que ter uma decisão e tem que ter o apoio ali mesmo, e a gente precisa estar pronto para apoiar, é uma questão que a gente precisa, de fato, conversar, porque a gente está mesmo pronto a apoiar isso? Assim, tem situações que são muito graves. Eu não sei quem lembra no passado daquela o caso dela, mas era uma pessoa que começou a correr risco de vida e só agora eu acho que saiu o julgamento que a mãe dela e a irmã estão podendo de fato sair mesmo assim tranquilamente. Então, será que nós estamos prontos mesmo para cuidar dessas pessoas, para acolher se for necessário? Então, a gente precisa refletir, colocar isso mesmo em xeque, porque a partir do momento que a gente conversa, ali fluem mesmo soluções, né? Eu acho que isso é muito importante. Lembrando que a igreja, embora ela seja um centro de terapia, né? Ela é um centro terapêutico, a igreja também, né? Ela não é a solução para o problema, como a Carol falou. A igreja pode até se posicionar, mas depende de você também querer uma mudança. A igreja te mostra o caminho, te devolve. A igreja relevante, vou colocar assim, uma igreja relevante é aquela que faz com que aqueles que fazem parte dessa comunidade de fé, eles tenham certeza de quem eles são, do direito à dignidade humana. E aí isso vai perpassar tanto pela questão de gênero, quanto a questão racial, quanto a questão de poder aquisitivo, a questão social, em todos os seus afins. Mas resta saber se a pessoa quer mudança. Porque nós vivemos uma ideia também de um paternalismo, de um romantismo, em que todo mundo vai carregar a gente no colo, é meio que tipo lar docilar, né? Alguém vai entrar na minha vida, vai me tirar da minha casa, vai resolver todos os meus problemas e vai entregar a chave. E isso não vai funcionar. Se não houver, como a Valéria mesmo falou aqui, um autoconhecimento do meu limite, da minha limitação e do que eu quero para mim. Porque também é isso. Se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. Eu sempre troco as bolas aqui, mas eu acho que é em Alice nos Países das Maravilhas, que é o gato que fala, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. É Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. O que você espera de um relacionamento? O que você espera de alguém que você vai conviver? Então, dê os seus limites, né? Começou a namorar, o camarada começa a fazer você passar vergonha na mesa do lanche junto com os colegas, ele não vai mudar. Isso aí é ele. Não adianta. Ele não vai mudar, não. Por você, ele não vai mudar. Você pode ter certeza do que eu estou falando para você. Vai dar ruim. Se você abrir mão do seu direito, o mundo é assim. Se você abrir mão do seu direito, meu irmão, alguém vai apanhar. Essa é a competição da vida. Então, a gente tem que aprender a se posicionar. Eu vou ler aqui alguns comentários, porque a gente já está caminhando para o final, e eu não quero deixar isso aqui. A Suelen falou assim, olha, no âmbito familiar isso ainda piora porque a relação abusiva se acentua por ser uma relação onde o laço biológico é usado para exercer poder sobre o outro. Ela está falando aqui de pais e filhos, de irmãos, enfim, né? A tal da chantagem emocional. A Linda está parabenizando vocês, meninas.
É muito importante abordar esse assunto, pois nos leva a refletir e avaliar os nossos relacionamentos na família e na sociedade. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Suelen também fala que incrível essa live, precisamos de mais conversar sobre isso, e principalmente agora que estão todos sendo obrigados a ficar em casa. Márcia Caetano, conhece, Carol? Muitas pessoas se conformam e se adaptam dentro desses relacionamentos por compreensão equivocada do conceito bíblico de submissão. Isso aí, Márcia. Deus não tirou o direito das mulheres, não. A sociedade machista, paternalista, sei lá, luísta que você pode colocar, elas inventam alguns negócios aí, mas Deus sempre colocou a mulher em lugar de equidade, igualdade, o direito é igual. Nós não fomos feitas para competir, mas também não fomos feitas para alguém passar por cima de nós. Não, 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 não. Jesus veio, inclusive, reafirmando isso, restaurando a dignidade de mulheres. As mulheres atuam perfeitamente, tranquilamente. As mulheres não têm... Deus não tem nenhum problema com a presença feminina. Começa por aí, né? Vamos lá. 23 anos de abuso. Valéria falando aqui, olha, abusei de mim mesma, me deixando abusar por falta de conhecimento. A religião, a maneira como pensava, Deus, os parâmetros de escolha. Meu testemunho pela primeira vez, dia 26 de junho, no meu canal do YouTube, Valéria Lima. Olha aí, gente, marca aí na agenda. Dia 26 de junho, a Valéria Lima, lá no canal do YouTube, vai lá, curte, compartilha. Ela vai dar o testemunho dela pela primeira vez. 23 anos de abuso, tá? E você vai ver isso no livro. Valéria Lima, 430 é o canal, e o livro é 430 Dias de Amor, né? Silvia, olha aí também a necessidade de redes de apoio motivadas principalmente pela natureza amorosa de Jesus. Se a igreja não for capaz de ser refúgio ao que sofre, destruímos a natureza de misericórdia evangélica. É o papel da igreja, né? Muito bem, deixa eu ver aqui, tem mais. Qual é a hora? O pessoal está perguntando aqui, que horário, Valéria? Eu acho que ela vai publicar lá e você assiste. Keila Marinho está falando da violência psicológica, que machuca até mais que a física. Marina, você que psicologia hospitalar, clínica, violência psicológica, fala um pouquinho para a gente terminar isso aí. Pastora, eu estagiei por um pouco mais de um ano, né, no Hospital Ferreira Machado, em Campos. E como eu era da emergência, a gente recebia qualquer caso que chegava, né? Por ser o hospital geral da região, então todos os casos que são chamados para ser atendidos como emergência vão para lá. Eu atendi muitas mulheres vítimas de violência física, né? Porque a gente falou que existem vários tipos de violência e eu atendi muitos casos de violência física. E a Márcia, mãe da Carol, também trabalha no hospital, com certeza ela já se deparou com isso. Há um protocolo para você lidar com uma violência quando chega no hospital. Seja ela violência contra a mulher, contra a criança, há um protocolo que o hospital tem que fazer. E normalmente, quando a gente atendia muitas mulheres, eu escutei incontáveis vezes as mulheres falando que não queriam fazer a denúncia. Mesmo quando o caso era nítido para a gente, e era nítido para qualquer pessoa que olhava e via que ela estava machucada, os vizinhos sabiam da situação, a própria mulher tomava a decisão de não fazer a denúncia. Então, lógico que existem várias situações, mas assim, a gente vê o quanto há uma dependência mesmo. Às vezes a mulher não queria fazer denúncia porque tinha filhos pequenos e ela não trabalhava, quem sustentava a casa era o homem, então ela não queria colocar o filho em risco. Às vezes ela não tinha mais família na cidade, e isso acontece muito porque às vezes é muito fácil a gente falar assim, é só sair da casa dele e ir para casa de um amigo, de uma família, mas tem gente que não tem essa rede de apoio. A gente falou aí, né, a gente teve esse comentário, como é importante ter rede de apoio, e sim, é fundamental, mas tem gente que realmente não tem. Então, assim, por vários motivos, muitas mulheres não tomam a decisão de fazer essa denúncia. Muita gente não quer se meter também, né, Marina? Sim, muita gente não quer se meter, né? Tem aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas o quanto a gente precisa ter cuidado com isso também, porque não é uma questão de se meter, é uma questão de proteger a vida também. Então, se eu estou escutando a minha vizinha do lado gritando todo dia pedindo socorro, eu vou me omitir a isso?
Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. E uma outra coisa que a gente falou aqui que é muito interessante, porque a gente falou muito sobre autoconhecimento, mas uma coisa que eu e Carol conversamos muito, né? Porque Carol é minha discipuladora também, além de amiga, é discipuladora, e a gente conversa muito sobre o que é inegociável numa relação. Então, se eu me conheço, se eu sei o que é inegociável para mim, dentro de uma relação eu vou saber estabelecer isso. Então, se o meu namorado me bater em algum dia, eu sei que isso para mim é inegociável, ele não pode me bater. Então, eu tenho que saber me posicionar sobre isso. Só que se eu entro numa relação sem saber exatamente o que é negociável e o que não é, eu não vou saber estabelecer esses limites. Então, assim, quem conhece meu namorado sabe que ele é super tímido. E eu sou muito mais extrovertida do que ele. Eu não posso obrigar o Guilherme a ser extrovertido como eu, a ser superativo como eu nos relacionamentos, assim, de uma forma muito aberta, né? Se ele é mais tímido, é o jeito dele de lidar. Se eu sou mais espontânea, é o meu jeito de lidar. Mas isso são coisas negociáveis. O Guilherme, ele nunca vai poder falar assim, eu não quero que você seja espontâneo e chegue na igreja falando boa noite para todo mundo. Isso é uma coisa negociável para mim, porque é algo do meu estilo, chegar, dar boa noite a todos, conversar, fazer uma brincadeira. Então, eu não posso chegar para ele também e falar assim, Guilherme, a partir de hoje você é obrigada a chegar na igreja e falar com pelo menos 50 pessoas. Isso é um absurdo, porque são coisas que fazem parte de como eu sou constituída, ele é constituído, e não são coisas que são obrigatórias. Agora, tem coisas que são inegociáveis. O modo como eu vou lidar com a família dele, com respeito, com educação, com carinho, e na reciprocidade também ele com a minha família, são coisas inegociáveis. Então, assim, a gente falou muito sobre autoconhecimento, mas esse autoconhecimento também entra nessa ideia do que é negociável para mim, o que a gente pode modificar aqui na nossa conversa, no diálogo, na construção do relacionamento, e o que é inegociável. Eu acho que essa questão da violência entra nesse âmbito inegociável. É inegociável a minha saúde, a preservação de quem eu sou. Então, eu não aceito que ninguém me bata, que ninguém me violente de alguma forma. Então, eu acho que aqui entra também a questão do autoconhecimento. E lógico, como a gente falou aí sobre as mulheres denunciaram ou não, né, que eu falei a questão do hospital, a gente também precisa conscientizar essas mulheres. Muitas vezes, eu confesso que eu saía do hospital chorando, falando assim, meu Deus do céu, essa mulher vai voltar para casa e vai apanhar. E eu lembro que muitas vezes, quando eu chegava no dia seguinte, vai morrer, exatamente. Provavelmente qualquer outro dia eu vou saber que essa mulher não tá viva mais, tá no IML, eu vou ver uma notícia, sabe? E isso é muito triste. Eu me lembro que às vezes eu saía do hospital chorando, no dia seguinte eu conversava com o meu supervisor de estágio, e ele falava assim, Marina, da mesma forma como ninguém pode dizer para você e te dar ordens sobre as suas decisões, infelizmente a gente não tem essa autoridade sobre a vida do outro. O nosso papel como profissional, e eu estendo isso também para lideranças de igreja, que a gente tem falado aqui, é orientação. E é uma orientação sábia, não é uma orientação cega, não é uma orientação que vai seguir por regras culturais, religião, tem coisas que a gente precisa ir pelo âmbito social mesmo. Isso é possível? Na nossa sociedade é possível a mulher ficar apanhando? Não é possível. Então, se não é possível, a gente vai entender que isso não é aceitável. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender também que existe um limite entre o que a gente pode fazer pelo outro. Isso que a gente está fazendo aqui é fundamental, porque a gente está debatendo um assunto, mas se alguém virar para nós três aqui e falar assim, olha, mesmo depois dessa conversa de vocês, eu não quero denunciar a pessoa que está abusando de mim. Infelizmente, a gente tem esse limite. Mas o que a gente pode fazer é realmente a conscientização, é falar, dar esse conforto, é ser esse apoio, ser essa rede de apoio e falar assim, olha, eu estou aqui, se você quiser, eu estou aqui para te ajudar, mas a gente não pode interferir diretamente. Pois é, o papo tá bom, mas a gente precisa parar, né? Ai, que peninha. Mas eu vou fazer esse trio acontecer de novo outras vezes com outros temas. Foi muito gratificante conversar com vocês sobre isso. Mas eu quero sempre colocar aquele texto que eu gosto muito, gente, de Romanos 12, né? Para poder finalizar isso aí, eu vou dar a palavra tanto para a Carol quanto para a Marina para fazer as considerações finais. Mas quando Paulo diz assim, olha, eu rogo pelas compaixões de Deus que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não se conformem, não se amoldem com esse século, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. O que está querendo dizer aqui? A vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade de Deus é que você seja saudável em todos os aspectos da sua vida. A vontade de Deus é transformação completa mesmo, né? O evangelho ele vem para transformar, o verdadeiro evangelho, ele vem para transformar o homem em todos os aspectos, o indivíduo em todos os aspectos. Mas Paulo diz assim, é você que não tem que se amoldar aos padrões desse século. É você que não tem que se amoldar às sugestões que estão aí de que a mulher, para ser aceita na sociedade, ela tem que virar um pedaço de carne, tem que ser burra, ou tem que estudar demais e tem que virar uma máquina e deixar de ter identidade, deixar a feminilidade, né? Para poder ter para ter espaço no meio masculino, ela tem que virar homem. Não, a sociedade tem que entender que a mulher pode ser mulher em todo lugar e ela não pode ser negada a mulher ser direito de mulher em lugar nenhum. A sociedade só vai entender isso quando a gente consegue se impor. Então, o que Paulo está falando é, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você. A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, nunca vai ser que você esteja num relacionamento abusivo. E nem que você abuse de ninguém. Porque Deus quer pessoas saudáveis. Ele fez o homem saudável. O pecado que entra na humanidade é que tira essa saúde física, emocional, espiritual, social. Essa saúde vem por causa do pecado. Então, é você que tem que decidir o caminho que você quer tomar. E aí, esse livro da Valéria, essa conversa aqui, é para te incentivar a dar esse passo hoje, porque você está vivo. Você está vivo. Quando é o horário, quando é o tempo? O tempo é agora. Você pode mudar a sua vida agora. Você pode ter vivido 50 anos de uma forma. Mas se você entendeu isso hoje, dá tempo de mudar. Porque Deus continua sendo o mesmo. Mas ele nunca vai fazer aquilo que você pode fazer. Ele faz aquilo que você não pode. Mas aquilo que você pode fazer, ele nunca vai fazer por você. Então, fica com isso no seu coração. Eu quero agradecer aqui. A Josete falou sobre dependência financeira. Olha, Marina, você falou de dependência financeira. Isso é um problema seríssimo. A sociedade, infelizmente, não tem dado o recurso necessário para tirar essas mulheres dessas situações, né? Lucas França, um homem. Lucas França está aqui comentando. Homens, precisamos de postura. Provocar em nossas esposas um relacionamento abusivo não se resume à agressão física. Vamos cuidar também das nossas palavras e imposições. Amemos como Cristo amou a igreja. Aplausos para Lucas. Muito bem. Amanda, é muito importante para a aplicação afetiva da lei que a mulher queira isso. Amanda é advogada, gente. Então, aqui é a lei falando, tá? Gente, é minha criança também. Que bonitinho. Muitas mulheres até dão o primeiro passo de denunciar e acabam mudando de ideia no meio do caminho. Por isso, acredito muito que a violência doméstica deve ser combatida de uma forma interdisciplinar. Acompanhamento psicológico é muito importante e denunciar também. Amanda, desde já, você já está convidada para que nós façamos esse debate interdisciplinar. Então, já está convidada Amanda, Valéria, Silvia Nogueira, Carol e Marina. Só vamos alinhar as agendas, fechou? Então tá bom. Vamos lá. Não perca a oportunidade. Eu coloquei aí, gente, o 180 é o número que recebe denúncias, né, de violência sobre serviço de atendimento à mulher, orientar as mulheres sobre seus direitos, sobre a legislação vigente, é o 180, encaminhando para outros serviços quando necessário. Esse é muito necessário. E eu tinha postado aqui também o link do canal do YouTube da Valéria, para você ir lá, curtir, se inscrever, porque aí dia 26, você ativa o sininho, que dia 26 o vídeo do testemunho dela entra no ar, e aí você tem acesso. Eu postei aqui também a cartilha do namoro legal, que a Carol falou mais cedo. Não sei onde eu botei agora aqui, mas eu postei. Eu postei, mas eu perdi já aqui no meio dos comentários aqui. Mas aí, enquanto eu acho aqui, tá aqui. Namoro legal.
Carol, suas considerações finais, desde já te agradecendo, você é linda, você me abençoa muito. Eu fico muito feliz e realizada em ver os meus filhos, e eu tomo posse porque são meus filhos na fé, eu oro, eu guerreio mesmo, eu incentivo, dou puxão de orelha, porque eu sei que vocês podem ir muito longe, e eu estou amando, porque eu estou vendo que vocês vão muito longe mesmo, louvado seja Deus, né? Porque a gente está vendo que a nossa geração deixou alguma coisa muito grande aí, que é a vida de vocês, que está com toda a força, e eu tenho certeza que vocês vão fazer muito barulho na geração de vocês. Então, eu estou, assim, amando. Quero agradecer a presença do Caio Lindão, que está aqui, vendo a esposa dele, né, falar, né? A mãe dela, da Marina também está aqui, a mãe da Carol está aqui, a irmã Hilda está aqui, né, da nossa igreja, intercessora. O meu esposo trouxe café para mim, né? Trouxe balinha, trouxe água. Meu marido é maravilhoso, né? Então, por quê? Porque eu não aceito menos do que eu mereço também, meu povo. Não é? Então, Deus me presenteou, né? Mas, Carol, considerações finais, meu anjo? Pastora, muito obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que participou aí. Eu acho que o que eu encerro, assim, né, nos finalmente, é para que a gente tome cuidado com a generalização e com a naturalização, porque a gente não pode se acostumar com coisas que não são saudáveis. O que você falou, com aquilo que Deus quer para a gente. Então, se você passa por algum tipo de coisa, se você pratica algum comportamento, não naturalize isso, repense, refaça, e eu acho que é muito importante, de fato, a gente, enquanto igreja, ser realmente um apoio. A gente comentou algumas vezes aqui sobre o Clube da Luluzinha, e o Clube da Luluzinha é exatamente isso, é um grupo de meninas, amigas que se reúnem para conversar sobre algumas questões, e tem sido realmente um grupo de apoio, onde a gente pode compartilhar, perceber que a gente não passa por algumas situações sozinhas, e que a Se gente alguma não menina aqui quer participar do Clube da Luluzinha, Carol, como é que a gente faz? Pode falar comigo. A gente, nesse momento, está se reunindo online mesmo. Posso publicar o seu número de telefone, então, aí, para o pessoal? Pode. Então tá bom. Vai falando aí que eu vou publicar. Eu acho que realmente tem sido assim, um espaço onde a gente pode compartilhar algumas questões, e eu acho que, enquanto igreja, é isso que é importante, que a gente esteja falando sobre isso, porque quando a gente fala sobre algumas questões, a gente não tem noção e a gente não sabe o que essa live de fato vai fazer na vida das pessoas aqui, sobre as coisas que a gente conversou. Imagina se cada um de nós que está aqui participando também conversar isso com outros. Então, é muito importante mesmo. Marina? Bom, pastora, eu vou falar como a Carol, né? Obrigada pelo convite, por ter chamado a gente para participar aqui. Estar com você é sempre um prazer, né? Mesmo que a gente não esteja pertinho fisicamente, é sempre um prazer estarmos juntas. E eu considero também que as palavras da Carol foram muito importantes nesse momento, porque a gente tem que ter cuidado com a generalização, com a naturalização, não só com o que a gente sofre, mas também com o que a gente faz. Então, assim, a gente tem que refletir sobre o que a gente sofre, mas o conselho que eu dou é reflita também sobre o que você faz com o outro, porque às vezes a gente também pode estar sendo uma pessoa que está abusando de alguém em algum relacionamento e a gente não está se dando conta disso. Então, assim, não seja o abusador, saiba quem você é. A pastora Raquel brincou aí que ela não aceita menos do que ela merece, mas que isso seja uma realidade nos nossos relacionamentos também, que a gente entenda que isso é sério, que a gente não se contente com tão pouco e com uma violência também. Então, assim, não seja a pessoa que vai prejudicar a amiga, que não vai deixar a amiga postar foto com outras pessoas, não seja a namorada ciumenta, que não vai deixar o rapaz e sair com os amigos, não seja o esposo que vai ficar controlando também, a esposa em âmbitos tão íntimos, às vezes até no tempo de autocuidado que ela tem, no creme que ela usa. Então, assim, a gente falou sobre tantas coisas sérias aqui, mas a gente precisa entender que elas também acontecem nos pequenos detalhes e que nos pequenos detalhes a gente também pode prestar atenção. Então, eu acho que o que fica é realmente isso, a gente prestar atenção, se autoconhecer e se em algum momento a gente perceber que está sofrendo um relacionamento abusivo, que a gente consiga buscar ajuda mesmo, que a gente consiga encontrar essa nossa rede de apoio.
O Lucas, ele colocou, não tem como eu não postar aqui. Uma opinião séria para as irmãs, finança independente é quando somos solteiros. Ele está falando a respeito dos homens. Ele está falando para as mulheres, mas na verdade ele está falando para os homens. Finança independente é quando a gente é solteiro. Quando a gente casa, a gente é um. Logo, as finanças precisam ser unificadas. Então, menina, se você está namorando ou noiva, observe as atitudes financeiras desse rapaz e nos abençoa. E a gente vai acolher isso porque, às vezes, a gente, nessa falsa esperança de mudança, vai deixando algumas coisas acontecerem e depois, no final, fica saturado, né? Então, tá aí a palavra do Lucas. A Keila falando sobre não estudar e não deixar estudar, não deixar trabalhar também a violência. Dando parabéns pela iniciativa. Tem um rapaz aqui, ó, vou te apresentar ele, tá, Carol? Depois, ó. Esse cara aqui, né? Excelente debate, né? Ele tá falando que o debate é excelente, mas eu acho que ele tá pensando em outra parada, entendeu? A debatedora que é show de bola. Caio é marido da Carol, gente. É por isso que eu tô brincando com ela assim, né? E aqui tá o telefone da Carol, porque o Clube da Luluzinha nada mais é do que um clube de apoio mesmo entre meninas, né? Carol, ela junto com Marina, elas são lideranças mesmo de jovens na igreja, e isso é para ver que a igreja não está parada, não. Nós temos PGM a semana toda, tem uma roda de conversa toda tarde, né, gente? 4 horas da tarde, não é isso? É segunda, 5 horas da tarde. Nossa, segunda, 5 horas da tarde, tem roda de conversa, né? E aí tem a Carol, tem a Marina, tem a Sâmila, tem a Cláudia. Quem mais que participa? Gabi. Laís. Samela. A mulherada. A mulherada. Essa semana a gente falou sobre saúde mental, tá lá no Face da PIB, foi muito bom. Tivemos uma psicóloga especialista em saúde mental. Aí, viu, gente? Então, PIB Campus, vai lá, curte a página também, que aí você vai ter um conteúdo bacana. A gente está aí, num tempo de pandemia, quem disse que a igreja está parada? Tá nada. A gente está aí trabalhando, está aí, né? E o pessoal aqui dando mensagens de parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu sabia que ia ser um sucesso, porque essas meninas são fenomenais. Mas esse debate volta num outro momento, a gente vai fechar isso aí. Silvia e Valéria já estão convidadas junto com a Amanda para a gente fechar uma roda de conversa aqui depois sobre alguns assuntos, né? Vou entrar em contato com todo mundo. Amanhã a gente vai estar falando de saúde, de relacionamento saudável dentro da família, pais e filhos, especificamente pais e filhos, tá? A Aldiméia Varenga, ela é esposa do pastor Alessandro Carvalho, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu pastor querido, meu amigão. Nós fomos pastores auxiliares na mesma igreja, e hoje ele está pastoreando aqui Parque Esplanada. A Aldiméia é sua esposa, ela é educadora religiosa, ela é especializada também em psicopedagogia, gestão escolar, e hoje ela dirige o Colégio Batista Fluminense, aí com seus 1.000 e alguns alunos, né? E ela vai falar um pouco sobre relacionamentos saudáveis na pandemia, dentro de casa, com pais e filhos. Tá certo? Então, a gente vai pegar isso que a gente está estudando aqui e a gente está aplicando. Ó, o livro é esse, Relacionamentos Saudáveis, Como Desenvolver Bons Relacionamentos e Evitar os Ruins, John Townsend e Henry Cloud, gente, da Editora Vida. Na Amazon tá R$25. Se eu fosse você, eu comprava, viu? Não tô ganhando jabá, não, mas se eu fosse você, eu comprava. Ler é muito bom. Nós estamos no 6º livro da quarentena. Olha só, gente, olha só. Esse também tá cheio de má intenção. Vê, ó. Cheio de má intenção esse menino. Tá vendo? Um beijo grande, Marina, Carol, eu amo vocês sabem disso. Um beijo grande para todo mundo que acompanhou a live e até amanhã, às 9, se Deus permitir. 12:00, 6 horas da tarde e meia-noite tem live de oração com esse gato que está aí na tela aí, Elias Teófilo, e que é meu. Só meu. Não é? Então, que Deus abençoe Silvia, Valéria, Sandra, todo mundo. Suelen, Eliane Teófilo, minha cunhada. Beijo, beijo, beijo. Amanhã a gente está com a Aldiméia, depois de amanhã com o pastor Flávio e Bruno Teófilo cantando para nós.
Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Desligar.